Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o Conacate para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais têm a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O Conacate vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Conacate, apoio EAD Século XXI. Faça cursos sem sair de casa. Você aprende de maneira dinâmica e escolhe o horário que quiser. Através da internet, você tem acesso a cursos para sua melhor formação humana e religiosa. Nossos cursos possuem videoaulas, apostilas, avaliações e certificado de conclusão. EAD Século XXI, conhecimento para toda a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Comecemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É com alegria que estamos aqui para esta partilha proposta pelo Conacate, primeiro Congresso Nacional Católico Online. Agradeço pelo convite e desejo êxito neste evento de utilizar as redes sociais para também, nesse areópago da atualidade, evangelizar. Ai de mim, se não evangelizar, disse São Paulo. E certamente ele utilizaria os meios tecnológicos de comunicação para anunciar a alegria do Evangelho. Recentemente, o Papa Francisco escreveu a exortação apostólica com esse tema, a alegria do Evangelho. E também a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Dirijo-me de modo especial a cada participante do Conacate que participa desta feliz iniciativa de intercâmbio, de aprofundamento da nossa fé. Lembro-me de Bento XVI, em seu livro O Sal da Terra, quando diz: o mundo precisa de pessoas que descubram o bem, que se alegrem por causa dele e que desse modo encontrem a energia e a coragem para o bem. E não nos esqueçamos nunca de que ele diz também: a igreja é viva e a igreja é jovem porque Cristo é vivo. Hoje, de modo mais intenso, emergem como movimentos organizados forças hostis à fé cristã. Dentre elas, um ateísmo militante, muitas vezes agressivo. Quem questionar, por exemplo, o homossexualismo é imediatamente taxado de fundamentalista e homofóbico, com leis já preparadas e em tramitação no Congresso, prevendo severas punições, incluindo cadeia, para os que ousarem levar os jovens à reflexão sobre o power gay que está aí em curso, enquanto ideologia totalitária. Isso é um exemplo, dentre muitos exemplos que podemos aqui citar. Passeatas e marchas gays podem profanar símbolos religiosos publicamente e são aplaudidas pelas suas criatividades. E o que nós cristãos fazemos? Muitas vezes nos calamos, nos acomodamos, preferindo afirmar a nossa identidade cristã só muitas vezes em situações convenientes, quando dá status, prestígio, etc. Mas quando somos desafiados em alguma questão, quando a defesa do Evangelho da vida nos coloca como sinal de contradição ao mundo, quando somos perseguidos e incompreendidos por causa da defesa da fé, quando afirmar os princípios e valores cristãos, os que estão lá no Catecismo da Igreja Católica, nos coloca em situação incômoda, então, muitas vezes, enquanto cristãos e católicos, nos calamos, ficamos indiferentes, aceitamos mais facilmente o conforto do relativismo, porque temos medo de assumir a verdade do Evangelho, temos medo de fazer as pessoas entenderem que não há caridade fora da verdade, e de que as forças hostis à fé cristã utilizam-se
hoje de eufemismos, sutilezas, ambiguidades para ofuscar o que a verdade apresenta de modo cristalino. E para agradar ao mundo, então preferimos discursos e atitudes água com açúcar, sermos católicos light, adocicados, muitas vezes acovardados, até por não saber o que fazer, quando a realidade que aí está nos desafia como pessoa, como fiel católico. Hoje, o que acontece muitas vezes com nós, católicos, que atuamos em pastorais, em movimentos, na catequese, como pais, como educadores, etc., o que acontece? Ficamos, muitas vezes, em cima do muro, evitamos certos temas polêmicos, ficamos, até muitas vezes, imobilizados porque temos medo de nos expor, do que vão pensar de nós, medo de parecer até mesmo ridículos ao defender, muitas vezes, as nossas convicções. A gratuidade nos relacionamentos, nas amizades, a virgindade antes do casamento, a fidelidade matrimonial, a sexualidade aberta à fecundidade, com responsabilidade e por aí afora. E tudo isso por quê? Porque nos calamos diante de temas polêmicos, enquanto cristãos, no mundo de hoje. Até mesmo em homilias, padres evitam certos temas polêmicos, preferem o discurso politicamente correto, o discurso social, muitas vezes populista, porque os temas polêmicos exigem de nós posicionamento. E a pergunta que temos de responder é esta: afinal, de que lado estamos? Posicionamento que exige de nós compromisso com a verdade, defender a verdade. E as consequências do posicionamento que o próprio Jesus, que deu exemplo em tudo que fez, diante de Pilatos, por exemplo, disse: vim para dar testemunho da verdade. Ele se posicionou. Jesus sempre se posicionou. Que o sim seja sim e o não, não. O resto vem do maligno. Quando foi tentado pelo demônio no deserto, ele se posicionou. Diante dos fariseus, ele se posicionou. E muitas vezes foi categórico. Ai de vós, escribas e fariseus. Mesmo tendo Pilatos perguntado: mas o que é a verdade? Sabemos que o próprio Jesus, em várias ocasiões, no Evangelho, foi muito claro em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o caminho para a vida. Não há vida fora da verdade. Não há amor fora da verdade. E aonde há amor, há vida. E o problema do relativismo em nossos dias é que muitos católicos acham que é possível flexibilizar a verdade, recorrendo aí a um emocionalismo ou a retórica de que o mundo mudou, as coisas não são mais assim, e vão buscando os seus pretextos para, com isso, querendo justificar o relativismo. Enquanto cristãos, já que estamos aqui num congresso católico online, sabemos que nesse início do terceiro milênio da era cristã, já não há mais um ambiente geral cristão. É fato que forças hostis, cada vez mais sofisticadas e com um amplo poder tecnológico, influem por uma revolução cultural global que visa desconstruir a própria identidade do ser humano como pessoa e joga seus dardos contra a Igreja porque é a instituição que historicamente mais se comprometeu com a defesa e o bem integral da pessoa humana. Sabemos que a Igreja há de viver nesta sociedade cada vez mais descristianizada, disse isso Bento XVI no Sal da Terra. Então, voltando a essa colocação de Bento XVI, que aqui citamos, que considero relevante, diz ele também que será preciso, então, voltar a compreender o significado de ser cristão, para que o cristão possa voltar a ser compreendido. Recentemente, vivemos o Ano da Fé. E naquele documento, o moto próprio, Porta Fidei, destaca que em nossos dias, mais do que no passado, a fé vê-se sujeita a uma série de interrogativos.
Isso por causa do relativismo que está gerando essa mentalidade dos discursos da ambiguidade e toda essa série de interrogativos que até então não ocorria nessa intensidade. Porque a mensagem da igreja, o seu conteúdo, a sua sã doutrina, sempre foi apresentada claramente em sua história bimilenar, requerendo muitas vezes coragem para isso desde o início. Aquilo que é verdadeiro deve ser verdadeiro sempre e para todos. Algumas características do nosso tempo têm trazido grandes dificuldades de discernimento e muitos jovens não têm como compreender o que sucede à sua volta, vulneráveis a tantos escapismos que ampliam-se de muitas formas, os enganos da superficialidade, os imediatismos, os indiferentismos, com as consequências já conhecidas de angústia, de violência, de solidão. O medo leva a isso. Por isso que diante daquilo que obscurece a verdade da vida, não podemos nos calar. Pelo verbo de Deus, Deus deu forma à vida humana. O próprio verbo da vida encarnou-se e veio até nós e afirmou: céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Vim para dar testemunho da verdade. Portanto, o verbo da vida só pode se expressar na verdade, porque a vida só é vida com a verdade e requer que a verdade seja defendida. Para que a vida seja defendida, a vida verdadeira, a vida plena que nos oferece Jesus Cristo, na realidade ulterior e definitiva do céu, e que antecipamos já aqui um pouco esta participação. Em conversa com muitos jovens no dia a dia, nas mais variadas situações, é evidente o fato de quantos andam à procura de um sinal propício que os ajude a discernir os traços da presença de Deus no nosso tempo. Mesmo em meio a tantos apelos do imediatismo e do consumismo, os jovens têm percepção e aderem com entusiasmo àquilo que dá a eles um sentido de vida verdadeiramente humano. Quando param para prestar atenção e não embarcam na primeira proposta que aparece, e quando conseguem fazer o discernimento, então compreendem que, enquanto fonte de amor, Deus deseja dar-se a conhecer. E o conhecimento que o homem adquire dele leva à plenitude qualquer outro conhecimento verdadeiro que a sua mente seja capaz de alcançar sobre o sentido da própria existência. Que passos podemos dar para haver esse discernimento? Para que não nos calemos e enfrentemos qualquer questionamento na defesa da fé e tenhamos fortaleza para agir no bom testemunho e bem evangelizar. E não ficarmos imobilizados diante do medo, e não ficarmos calados diante de tudo aquilo que contraria a verdade da qual a igreja é portadora e guardiã. À luz da fé, o primeiro passo, sem dúvida, é o da oração. Santo Afonso de Ligório é enfático em dizer que a oração deve preceder a ação, para estabelecer um vínculo perfeito que propicie a abundância das graças que somente Deus pode oferecer a quem a Ele recorrer sinceramente. É o lema de São Bento, ora et labora, que atualiza a pedagogia de Deus no mistério da igreja orante e militante, na defesa da vida humana, de modo integral desde a concepção, e na dimensão soteriológica, com a perspectiva para a realidade última da vida, pois a vida definitiva depende dessa provisória, das nossas decisões e adesões que fazemos no dia a dia, e então somos levados a refletir sobre que lastro construímos a nossa história. Nesse sentido, a igreja confirma sempre Jesus Cristo como caminho, verdade e vida, e a fé como via estreita, estreitíssima, para alcançarmos a graça de participarmos com Deus da vida verdadeira. E é esta vida que defendemos, a vida nova proposta por Jesus, que começa aqui a ser edificada. Daí o imperativo bíblico: escolhe, pois, a vida. Se não houver vida interior, não há como vencer o medo, não há como defender a verdade,
não há como agir pelo bem. Vida interior que visa o desenvolvimento da graça, como diz Jean-Baptiste Chotard, e especifica os meios para nós católicos. Oração da manhã, vida litúrgica, sacramentos, comunhões espirituais, exame de consciência, leitura espiritual, etc. É a partir desta vida interior que é possível, então, dado esse primeiro passo, atender enquanto discípulo de Jesus o que ele propõe a todos. Lançai as redes em águas mais profundas. Sede pescadores de homens, de pessoas. Vá ao encontro do fragilizado. Seja pobre em espírito. Está aí a primeira bem-aventurança. Isto é, consciente de que nada podemos sem Deus, de que toda a vida depende dEle, de que a graça vem do Senhor Altíssimo, de que é Ele que nos dá força. É por Ele que nos movemos. Quando interiorizamos isso, ainda mais pelos meios que a igreja oferece, então entenderemos as palavras de São Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Pois a partir do momento em que há adesão livre e consciente, o nosso sim a Deus, então o Pai age através do Filho, que nos dá, pelo Espírito Santo, a fortaleza, porque enxertados nele, somos mesmo revigorados na videira da vida. E é o próprio Jesus quem diz: o que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque vossa graça me é mais preciosa do que a vida, diz os Salmos. O segundo passo, depois da oração, na dimensão de uma espiritualidade que promova a vida verdadeiramente e que nos faça assumir com coragem o evangelho da vida, é a meditação. Hoje temos muita dificuldade de entender o que é a meditação. Bom, não há mais um ambiente geral para isso, e aí está a dificuldade de entender o que é a meditação, que nos leva à contemplação. E a nossa destinação final no céu é justamente contemplar a Deus, pois a felicidade última de Santo Tomás de Aquino consiste na contemplação de Deus. A felicidade última do homem está na contemplação da verdade, e para isso, muito pouco precisa das coisas exteriores, desde que estejam ordenadas a este fim último. A filosofia, a política, a educação, qualquer atividade humana torna-se excelente quando ordenada para este fim, pois todas as atividades humanas servem à contemplação da verdade. Fora disso, tais atividades degradam a pessoa humana. Por isso, é com a meditação que alcançamos o entendimento dessa finalidade. A graça passa a agir para nos levar a esta direção excelsa, é uma escalada espiritual, um chamamento à vida que requer de nós uma resposta ao chamamento, para que o avivamento nos conduza à culminância da contemplação. Numa sociedade e cultura pragmática, tecnicista e consumista, fica difícil entender essa questão, mas estamos aqui e, enquanto cristãos, somos desafiados por essa realidade, a dar o sentido à vida que nos leve a esta verdade de vida. Sem isso, toda ação fica horizontal, pode esterilizar-se, cai simplesmente no ativismo. Sabendo meditar, e aí a Sagrada Escritura é perfeita para isso, ela foi escrita para isso, para que meditemos nos mistérios da história da salvação. Sabendo rezar e meditar, dando esses dois passos certos, nos tornamos operativos, oblativos, em vista de alcançarmos a vida contemplativa, que, como diz São Tomás de Aquino, citado na obra de Chotard, a vida contemplativa, diz o doutor Angélico, é melhor que a vida ativa e preferível a ela. São Boaventura acumula os superlativos para mostrar a excelência desta vida interior. E aí estão os superlativos. Vida mais sublime, mais segura, mais rica, mais suave, mais estável. E quando nos posicionamos pela verdade, enquanto cristãos, sabendo de que lado estamos,
do lado da vida, e desta vida que fala os Salmos, a rocha do meu coração é minha eterna herança é Deus. Com a oração e a meditação, é possível então dar o terceiro passo, a tomada de decisão pelo apostolado, pelo seguimento a Jesus, pelo discipulado, pela missionaridade. Ide e evangelizai. Foi o imperativo de nosso Senhor. O terceiro passo, então, é aceitar o apostolado para, aí sim, não temer os questionamentos, as tempestades e intempéries do cotidiano, as contrariedades, as humilhações, os obstáculos, tudo isso que requer paciência, para que as respostas aos desafios estejam em consonância com a missão evangelizadora. Esta aceitação do apostolado é um ato de volição, de direção definitiva para Deus. Trata-se de uma decisão que vem da vida interior, requer uma tomada de decisão, aí está o sentido e o valor da liberdade. Uma tomada de posição, um assentimento. Trata-se de uma conversão da alma, a partir do qual a verdade não é mais posta sob interrogativos, mas aceita como realidade viva, pois a verdade e a realidade são inseparáveis. E então, a partir desse passo volitivo, decisivo, é que é possível o prosseguimento. Justamente com o discernimento e a tomada de posição sobre não apenas o que se quer fazer na vida, mas sobre o que se quer ser na vida. Pois o que Deus espera de nós é isso, essa resposta de vida, para que aceitemos o seu chamado à santidade. E aí somos levados a agir e a dar testemunho, o bom testemunho. E haverá então privações e provações, pois a fé sim é provada, tem suas exigências, requer a perseverança, a santidade está ao alcance de todos pela sua graça, pela graça de Deus, e é Chotar quem diz, Deus quer que eu me santifique e me dedique às obras de apostolado. A oração e a meditação devem nos levar ao êxito dessas obras. Daí a coragem, a verdadeira coragem propiciada por esta vida interior, enriquecida por uma luz espiritual, seja o sal da terra e a luz do mundo, que permite a contemplação da verdade, e daí a convicção pelo bem que precisa ser defendido, daí a ação mais como adesão, pois é Deus quem opera, que movimenta, respeita a nossa liberdade e propicia pela graça a atividade frutificante. A vida de oração é sempre, em si mesma, uma incomparável fonte de atividade. A atividade ordenada para o bem. Em qualquer campo da atividade humana é possível ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, exercer o apostolado cristão, estar dedicado à causa da vida, à causa de Deus. Então, o quarto passo, para que não sejamos reféns do medo, que nos faça sucumbir e silenciar diante do que não deve ser calado, para que não sejamos omissos e possamos enfrentar qualquer questionamento. Depois do aprofundamento que se faz necessário, é o da perseverança. Se o nosso coração está em Deus e pedimos em oração a Ele que nos ajude, então Ele é o primeiro a vir em nosso encontro. Os santos, na história da igreja, dão testemunho disso. E para que serve a vida interior? Para isso, adquirir absoluta confiança na providência. Vejo católicos hoje mais confiantes em si próprios, muitas vezes no grave pecado da soberba, confiando mais nos seus méritos. Está aí mais um aspecto desse fenômeno de protestantização da fé católica, do que na graça de Deus. E outros católicos tíbios, flácidos, que querem agradar a tudo e a todos, temem qualquer tema polêmico por causa disso, porque não fizeram a experiência do abandono em Deus de vida interior, capazes de obter a fortaleza quando chamados a dar testemunho da verdade dos desafios do cotidiano. Antes de agir, para que nos posicionemos
e tenhamos a fortaleza necessária para o enfrentamento do que é exigido na defesa da fé, é um inteiro abandono ao colo de Deus, ao coração de Deus, pois aí está, novamente, a primeira bem-aventurança, pois somente com esse abandono, renunciando a particularismos, opiniões próprias, compreendemos o sentido da missão evangelizadora como um serviço à causa de Deus, que aceitamos ser instrumentos frágeis, fragilíssimos que somos, e nos deixamos nos moldar pela graça de Deus. Esse abandono ao colo e ao coração de Deus nos faz conhecer um itinerário exigente, porque o sim dado a Deus requer de nós a perseverança. Todos os dias. É um itinerário que não exclui a passagem pelo vale escuro, pelo deserto, pela noite, pela cruz, mas sabemos que é apenas uma passagem. E perseverando, é possível ultrapassar os dissabores muitas vezes inevitáveis e chegar à glória das veredas verdejantes descritas nos Salmos. A fé é um caminho e é preciso reconhecer as etapas, diz Bento XVI, no Sal da Terra. A igreja assumiu esse caminho, que na verdade é uma escalada, pois visa uma elevação, não é mesmo um caminho fácil. Ninguém encontra logo de partida o meio certo. E nem também um caminho a ser percorrido sozinho, pois porque ser igreja é ser comunidade, é estar juntos com aqueles que amam verdadeiramente a Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, como rezamos em cada celebração eucarística, pois Deus sabe quem é dele, como diz Santo Agostinho. Assim como na história pessoal de cada um, há tropeços, desordenamentos, excessos, equívocos que colocam barreiras, emperrando muitas vezes o esforço pelas virtudes necessárias para alcançar aquele que é o Altíssimo. Faz parte da fé, a paciência do tempo. E a igreja tornou-se perita em humanidade justamente porque tem paciência. Afinal, já são 20 séculos de percurso, e toda vez que ela foi fiel à tradição, aos preceitos da sagrada, da nova e eterna aliança, a sua história foi exuberante. Mas é uma história de luzes e sombras muito espessas, quando muitos cedem às tentações oferecidas como ao próprio Jesus no deserto. De modo especial, com a modernidade, tais tentações tiveram maior apelo, assim como Jesus deu o exemplo, a igreja ergueu a humanidade a níveis elevados de civilização quando soube ser força de resistência e levantar o olhar para a destinação última do homem, estar ou não com Deus. Esta é a destinação última do homem, estar ou não com Deus. É missão da igreja levar o homem até Deus, daí o seu papel condutivo. Falhar nesse sentido é dificultar o projeto de Deus com as dolorosas consequências conhecidas em todos os aspectos. Se Deus, como diz Bento XVI, também no Sal da Terra, que estamos tomando aqui algumas referências para esta reflexão. Se Deus não está presente, o mundo desertifica-se e tudo se torna aborrecido, tudo completamente se torna insuficiente. Por isso, a responsabilidade ainda maior da atuação dos que são igreja, dos que têm postos nela, religiosos e leigos, no desafio do encorajamento à fé, que deve sempre atuar pelo amor em consonância com os critérios de Jesus. O Verbo de Deus deu forma à vida e pela palavra damos assentimento à vida. E por isso que diante dos questionamentos, e hoje são tantos, parece que todas as heresias somadas juntas hoje convergiram visando minar a sã doutrina católica em ataques sem precedentes. Então, é aí que não podemos nos calar e percorridos os passos aqui apontados, então temos que agir em defesa da vida, em defesa da família, primeira e principal instituição humana, querida por Deus como suporte da pessoa humana, em defesa da fé, dos princípios e valores cristãos, para conservar, sim, o tesouro da fé,
que na rica história bimilenar da Igreja, grandes santos e heróis anônimos do dia a dia souberam agir nesse sentido, não temendo inclusive o martírio, e hoje vivemos novas formas de martírio cotidiano, exigido muitas vezes quando a fé é posta em prova. Nesse sentido, nenhum questionamento ou controvérsia ou tema polêmico deve suscitar a apreensão ao cristão que fez esse percurso. E muito mais nos dias de hoje, com a realidade desafiante à nossa volta, temos que agir, muitas vezes, como um combatente e poder dizer, como São Paulo, combati o bom combate. A fé cristã tem muito mais futuro do que as ideologias que convidam a abolir a si mesma, diz Ratzinger no Sol da Terra. Agora, de braços cruzados e imobilizados, poderemos fazer o quê diante de tais desafios? Podemos nos indagar: a quem interessa a relativização da moral católica, a flexibilização dos seus preceitos, senão aos pecadores impenitentes, aos rebelados que desde o início se insurgiram contra Deus? E a Igreja, portadora sim da verdade salvífica, requer de nós, cristãos, católicos, que a defendamos, que não nos calemos e nos posicionemos confiantes na força daquele que nos sustenta, porque é desse posicionamento que contribuímos para que a Igreja cumpra a sua missão de salvar almas. Palavra e vida devem caminhar juntas, proclamar sempre a verdade do Evangelho é o que precisamos fazer enquanto cristãos. E quando o barco parece sossobrar em meio à tempestade, sabemos que Jesus Cristo, andando sobre as ondas, vem nos salvar. Salva-nos, Senhor, outra vez. Cremos nisso, pois Ele é nosso Senhor, nosso Salvador e nosso juiz. Sabemos que Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador e nosso juiz. Que Nossa Senhora, a Virgem Maria Santíssima, que meditou tudo em seu coração, e São José, seu castíssimo esposo e padroeiro universal da Igreja, intercedam por todos vocês. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe sempre. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Conacate, apoio EAD século XXI. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.